Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, eu e a doutora Érica Becker, sou Laura Maia e somos médicas da clínica Huntington Procriar e vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema que tem uma importância hoje em dia, principalmente por causa da questão da infertilidade. A insuficiência ovariana precoce, ela tem se tornado frequente nos nossos atendimentos e as pacientes, elas chegam com esse diagnóstico por causa de uma mudança hoje, principalmente na questão de priorização do tempo para engravidar. As pacientes têm deixado mais tardiamente para engravidar, e uma coisa que era menos frequente antigamente, quando as mulheres engravidavam mais precoce, ou seja, engravidavam mais novas. Esse tema, ele é muito importante porque a gente não tem como criar óvulos. Então, um diagnóstico de insuficiência ovariana precoce, ele é muito difícil para as pacientes chegarem e conseguirem entender esse processo e até mesmo a dificuldade que a gente tem sobre chegar a uma causa. A doutora Érica Becker vai falar com a gente um pouquinho sobre como que é feito o diagnóstico e qual que é a possibilidade também de identificar alguns fatores de risco. E aí vamos responder depois também algumas perguntas sobre o tema. Boa noite. Então, como a doutora Laura falou, é um tema relevante e que acomete principalmente pacientes jovens. É um diagnóstico muito difícil de ser dado e de receber. Quando a gente fala em insuficiência ovariana prematura, nós estamos falando daquelas pacientes que entraram em falência ovariana, quer dizer que não tiveram mais óvulos antes dos 40 anos. Então, todas nós mulheres estamos sujeitas a entrar na menopausa a partir dos 40 anos, isso é uma idade normal. Se isso acontecer antes dos 40 anos, então a gente vai ter uma insuficiência ovariana prematura. O diagnóstico é feito, então, pela idade, pelos ciclos. Os ciclos menstruais eles se tornam irregulares, muitas vezes ausentes. Normalmente a paciente tem mais do que 3, 4 meses sem menstruar. E a gente faz uma dosagem sanguínea do hormônio chamado FSH, que ele vai refletir um esforço central da parte da hipófise tentando fazer o ovário funcionar. E aí a gente usa o parâmetro de 2 medidas de FSH acima de 25 em 2 ocasiões diferentes, com intervalo de pelo menos 4 semanas entre elas, para fechar esse diagnóstico. Quando eu falo que a paciente não tem mais óvulo, a primeira pergunta da paciente é querer saber qual que é a causa, né? Por que isso acontece, o que levou a esse quadro. Muitas vezes a gente não tem resposta. Existem alguns exames que devem ser pedidos para a gente investigar essa causa, mas 50%, às vezes até 90% dos casos ficam como idiopáticos, que a gente fala que são casos que não têm uma causa definida. As causas que a gente conhece, elas podem ser genéticas, e aí no caso de doenças genéticas a gente pede normalmente um exame que se chama cariótipo e outro que é o estudo do X frágil. O X frágil, dentre as doenças genéticas, ele tem uma prevalência em torno de 5, 15% das doenças genéticas que pode ser responsável. É importante a gente investigar as causas genéticas para aconselhamento da família. A gente vai olhar, né, irmã, e para fazer alguma outra intervenção que seja necessária. A gente vai investigar. Então, outras causas além das genéticas são causas provocadas pelos médicos, pelo tratamento de alguma doença. Então, a quimioterapia, a radioterapia, cirurgias que tiram o ovário, são causas de insuficiência ovariana precoce. A gente pode ter causa metabólica, causa infecciosa, igual a cachumba, que muitas pessoas já ouviram falar. E aí, depois de investigar isso tudo, tendo causa ou não, a gente vai ter que pensar nas consequências dessa falência ovariana. Então, a partir do momento que eu tenho um ovário que não funciona, igual a doutora Laura falou, a gente não tem mais óvulo e eu não consigo mais criar óvulo, eu tenho que pensar o que essa paciente quer. Se é só uma orientação da falência ovariana, então eu posso ter um acometimento de saúde cardiovascular, de saúde óssea, de função sexual, tem o aspecto psicológico da gente saber que entrou na menopausa mais cedo, e aí entra na fertilidade, que é também um outro aspecto, que é o que a gente vai abordar aqui hoje. Se a paciente não quer engravidar
a gente vai entrar às vezes com reposição hormonal, mas se ela quiser engravidar, o tratamento mais comum seria a gente partir para ovo doação com banco de óvulo. E aí a gente tem que conversar cada caso, né, separadamente, para ver o que a gente vai fazer. É importante a gente avaliar bem o diagnóstico, ter calma para dar esse diagnóstico para a paciente, e aí depois definir o tratamento. A gente recebeu algumas perguntas, e aí eu vou passar uma das perguntas que eu recebi aqui, para que a doutora Laura possa responder e falar um pouquinho mais do tema, que aí ela vai abrangendo outros aspectos. A primeira pergunta recebida foi a seguinte: mesmo com a insuficiência ovariana precoce, é possível ter uma gravidez com doação de óvulos? Falando em tratamento, a gente tem, na verdade, como o principal enfoque para a gente trabalhando com infertilidade a paciente que deseja engravidar. Então, o tratamento mais eficaz nas pacientes que já tiveram esse diagnóstico de insuficiência ovariana é realmente a fertilização in vitro com doação de óvulos. E é possível sim ter uma gravidez, apesar da insuficiência ovariana e com essa doação de óvulos. É importante a gente saber também que a insuficiência ovariana precoce, ela não é sempre, ou seja, não é todos os casos que é irreversível. Existe uma parcela pequena das pacientes, mas que é importante a gente colocar isso como uma abordagem quando você conversa com a paciente, quando você dá esse diagnóstico de insuficiência ovariana precoce. Assim como a gente começou falando, a abordagem psicológica, o diagnóstico ele é difícil para o médico, ele é difícil para a paciente. E as pacientes, elas demoram um pouco para poder entender o que está acontecendo. Pode acontecer em algumas pacientes de terem tido uma menstruação, uma ausência de menstruação, que a gente chama de amenorreia, antes mesmo de iniciar o desenvolvimento sexual, por exemplo. Outras pacientes vão ter esse diagnóstico um pouquinho mais para frente, que a gente vai chamar de ausência de menstruação secundária. Quando essa paciente tem uma ausência de menstruação secundária, e aí a gente tem na maior parte das vezes o diagnóstico de causa desconhecida ou idiopática, como a doutora Érica falou, é possível que essa função ovariana ela seja reversível. Em mais ou menos 5 a 10% das pacientes pode acontecer uma gravidez espontaneamente. Pode acontecer uma gravidez após um tratamento e ser com óvulo próprio. Mas essas gestações, elas são raras. Então, ela, na maioria das vezes, não é o principal, não é a nossa principal conduta oferecer esse tipo de tratamento. Porém, algumas pacientes vão precisar passar pelo processo de aceitação e de viver também essa parte de entendimento de por que aquele ovário parou de funcionar. A gente já nasce com toda a nossa reserva ovariana pré-definida, a gente já nasce com o número de folículos que tem no ovário, já desde quando a gente está dentro do útero da nossa mãe, e algumas mulheres vão interromper esse processo antes do período que seria esperado, que é o que a doutora Érica falou. A gente espera que após os 40 anos aconteça a menopausa, mas antes dos 40 anos, qual vai ser a paciente que vai desenvolver ou que vai ter essa menopausa, que a gente na verdade não chama de menopausa exatamente porque a insuficiência ovariana ela pode ser revertida, não necessariamente com algum tratamento, ou seja, a gente não tem como fazer o ovário voltar a funcionar, mas existe uma parcela pequena que tem esse retorno espontâneo. Por isso que nós não chamamos atualmente de menopausa, a gente chama de insuficiência ovariana. E os critérios diagnósticos, eles são diferentes também da menopausa, e o principal deles é a questão da idade. Então, nós estamos falando de mulheres jovens, e essas mulheres jovens, principalmente abaixo dos 30 anos, elas têm uma melhor chance de ter essa gravidez, que é mesmo sem ser com óvulo doado. É uma coisa importante para a gente poder falar sobre a questão das mulheres jovens, é exatamente o que eu abri falando sobre a importância do tema. Por que hoje a gente está falando que as mulheres, hoje a gente tem diagnosticado mais insuficiência ovariana precoce? Porque antigamente as mulheres tinham os filhos em torno de 20 a 30 anos.
E aí, nesse período em que as mulheres tinham insuficiência ovariana, elas já tinham talvez até uma prole constituída. Então, muitas vezes esse diagnóstico ele ficava irrelevante. Hoje em dia é muito mais comum as mulheres até 30 anos ainda não terem tido seus filhos. Então, por isso é que a gente tem tido esse diagnóstico com maior frequência, principalmente nas pacientes que têm vontade e que precisam de algum acompanhamento sobre a questão da fertilidade. A gente tem mais uma pergunta, eu vou fazer essa outra pergunta para a doutora Laura poder responder. Com a baixa reserva ovariana, pode acontecer falhas na menstruação. Ainda é possível fazer tratamento e conseguir engravidar? É importante a diferenciação, né? Na verdade, a gente está falando de insuficiência ovariana. E o diagnóstico de baixa reserva, ele é diferente. Então, a gente tem pacientes que podem ter uma diminuição da reserva ovariana antes do período que a gente espera, ou seja, antes dos 35 anos, mas quando essa baixa reserva ela começa a partir dos 35 anos, já é algo que a gente inclusive espera. A partir dos 35 anos, a gente tem em média de 4 a 6% de redução tanto do número de folículos antrais quanto da dosagem do antimileriano. Então isso já é algo que a gente espera, diminuição da reserva ovariana a partir dos 35 anos. Diferente da insuficiência ovariana precoce. A insuficiência ovariana precoce, ela pode acontecer antes dos 40 anos, pode acontecer antes inclusive dos 30 anos, e não é um diagnóstico que a gente tem alguma coisa que vai predizer. A gente não tem atualmente testes clínicos que são preditores de quando essa insuficiência ovariana vai acontecer. Inclusive, a gente não tem como predizer isso pela idade, diferente da baixa reserva ovariana. A baixa reserva ovariana, a partir dos 35 anos, é esperado, mas a insuficiência ovariana, não. Tem uma terceira pergunta, então eu vou ler aqui e vou abordar um pouquinho mais o assunto. Eles estão perguntando como sei se meus ovários estão bons. Na verdade, a gente não tem resposta para essa pergunta. Quando a paciente chega no consultório, não tentou engravidar, não está querendo engravidar ainda e quer fazer apenas uma investigação para ver se o ovário está bom, o que eu consigo fazer são alguns exames para ver se a reserva ovariana dela está boa. Então, a gente está falando de insuficiência ovariana precoce, que é uma paciente que está perdendo os óvulos um pouco mais cedo do que outras pacientes da mesma idade. Então, ela vai ter um esgotamento da reserva ovariana dela mais cedo. E aí eu entendo que quando a gente faz essa pergunta, como sei se meus ovários estão bons, eu estou me referindo a saber quanto tempo que eu tenho até eu poder decidir se eu vou engravidar, né? O que eu vou fazer. A minha resposta é sempre assim: se você puder engravidar e se você estiver pronta para engravidar, engravide. A gente não fica esperando muito tempo, porque nada que a gente fizer vai conseguir predizer como é que esse ovário vai estar daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Então, mesmo que a paciente venha ao consultório, me pergunte como é que está o ovário, eu faça os testes de reserva ovariana e diga a ela que eles estão bons, isso é uma resposta para aquele momento. Não quer dizer que essa resposta vai garantir para mim que esse ovário vai ter uma boa reserva no próximo ano ou mais para frente. Eu não tenho como saber a qualidade do óvulo. Eu não consigo saber se esse óvulo hoje, ele já é bom, se ele é bom para fertilizar, se ele forma um embrião de boa qualidade. Então, tudo que a gente faz pensando no futuro é uma tentativa de sucesso, mas nada me dá garantia. Não tem nenhum teste, então, preditivo para essa função do ovário, para saber se ele está bom. De teste de reserva ovariana, a gente tem 3 mais comuns. Um deles é o que eu falei no início, que é o FSH, que ele vai medir a resposta de uma glândula central, que é a hipófise, à reserva ovariana, o tanto que o cérebro está tendo que fazer força para eu conseguir ovular. Eu tenho um hormônio que chama hormônio antimileriano. Esse antimileriano é produzido por células pequenas do ovário, então quando eu tenho um pote cheio de óvulo, o antimileriano é mais alto. Quando o pote está mais vazio, ele é mais baixo. E eu posso contar umas estruturas do ovário que a gente chama de folículo antral. E que quando eu tenho mais folículo antral, quer dizer que a minha reserva ovariana é melhor. Mas são todos testes de reserva. Uma paciente que quer
garantir no futuro uma gravidez e que quer postergar isso e que não tem um parceiro fixo nesse momento e está querendo deixar para engravidar mais tarde, a única coisa que hoje a gente consegue propor é um congelamento de óvulo. Por exemplo, uma paciente que chegar aqui e falar comigo, doutora Érica, a minha irmã teve uma falência ovariana mais cedo, eu não tenho parceiro, eu quero engravidar no futuro, mas hoje eu não tenho como engravidar, o que eu posso fazer? Na verdade, a gente vai fazer uma pesquisa de causa genética para saber se ela tem uma causa genética que a irmã teve e aconselhar. Mas o nosso aconselhamento, na verdade, vai ser: não espere muito, porque nada vai conseguir mudar, né, se isso for acontecer, ou a gente fazer esse congelamento de óvulo. A questão do congelamento de óvulo é que eu estou congelando um óvulo que aí é a questão da qualidade, eu não sei se ele é bom. Então a gente também não tem essa garantia de gravidez no futuro. Eu tenho guardado o meu gameta, eu guardo a possibilidade de tentar engravidar com o meu gameta no futuro, mas não quer dizer que a gente garante a gravidez. Tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria também de passar para a doutora Érica. No mesmo assunto, né, que a gente está falando agora sobre a questão de predição de reserva ovariana, a pergunta é o seguinte: há 2 anos recebi um diagnóstico de falência ovariana e o antimileriano era 0,01. É possível reverter? Não é possível reverter de forma clínica, fazendo tratamento. É o que a doutora Laura já falou. Algumas pacientes, principalmente as mais jovens, que entram em insuficiência ovariana antes dos 30 anos, essas pacientes podem ter uma reversão espontânea do quadro de insuficiência ovariana. Em torno de 5% das pacientes jovens que tiveram esse diagnóstico podem ter uma gestação espontânea, mas a gente não consegue saber quem é. Então, muitas vezes não adianta a gente induzir, a gente forçar o ovário para uma paciente com esse diagnóstico de insuficiência ovariana, porque eu não vou conseguir uma resposta. Esse antimileriano, ele é um exame que vai me dar uma noção do pool oocitário, do meu pote de óvulo. Então, se ele está mais baixo, igual você está falando aqui de 0,01, ele é um antimileriano que realmente mostra que essa paciente tem pouco óvulo, que ela tem pouca chance de ovular com óvulo próprio. Então, a princípio, uma paciente que tem esse diagnóstico, se eu for fazer um tratamento efetivo, de bom resultado, o ideal seria partir para a ovodoação. O que acontece com a ovodoação? A ovodoação muitas vezes não é o desejo da mulher no primeiro momento. Não é o que a gente espera para engravidar, né? Todas as pacientes que chegam até o consultório e que a gente dá um diagnóstico de falência ovariana precoce, elas, num primeiro momento, não querem usar o óvulo doado. Uma coisa importante da gente falar é que é uma gravidez, depois que ela já está em curso, como outra qualquer. No Brasil, a doação de óvulo ela é anônima, então a paciente que engravida com óvulo doado, essa gravidez é dela, né? Assim, não tem uma outra mãe ou uma outra pessoa, é um desejo do casal de engravidar e a gente recorre a um banco de óvulo para pegar uma célula, juntar com o sêmen do marido e poder engravidar. Então é um tratamento que funciona e a grande maioria, na verdade, todas as pacientes que fazem o tratamento, elas foram preparadas antes. Então não é um tratamento que a gente decide de um dia para o outro. A gente pensa com calma, decide, aí quando a gente está maduro no diagnóstico e no tratamento, é que a gente vai partir para o tratamento. E aí realmente a gente vê que isso resolve a questão e traz o tão esperado bebê para casa que a gente queria. Nunca é fácil. A gente tem paciente, às vezes, que chega no consultório e fala: doutora Érica, eu casei, tô com 32 anos, suspendi a pílula e nunca mais menstruei. E às vezes a gente escuta muito assim: por que não me avisaram? Por que eu não suspendi a pílula antes? Por que eu não soube disso antes? Na verdade, não tem como saber. A ginecologista dessa paciente lá no consultório, quando ela começou a pensar em casar com 28 anos, se ela suspendesse a pílula, ela podia estar suspendendo a pílula de uma paciente que não queria engravidar e que tinha reserva boa e que aí não seria também o que a paciente queria naquele momento. Então, muitas vezes a gente só descobre quando suspende a pílula e aí é um choque a gente pensar que está nova, que casou, que estava pensando em engravidar e que realmente não tem uma reserva ovariana, né? Então, é sempre difícil mesmo. Tem uma outra pergunta.
de uma paciente que ela pergunta o seguinte: ela tem 36 anos, está tentando engravidar há 2 anos, tem todos os exames de hormônio dentro do normal, uma reserva ovariana de 1,52, eu estou entendendo que é um antimileriano, que é esse hormônio medido de 1,52, e o que seria indicado para ela nesse caso? Eu vou passar para a doutora Laura poder responder. Pensando na questão hormonal, a gente colocou aqui realmente que esse antimileriano, ele está dentro do esperado, ou seja, é uma paciente que não teria como principal causa nesse momento uma insuficiência ovariana. Então, aos 36 anos, a gente já sabe que vamos ter sim uma diminuição da taxa de gravidez, vamos ter sim um pouco mais de dificuldade para engravidar, mas também precisa de ser avaliado outros critérios. Então, a gente tem que completar os outros exames das outras possíveis causas de dificuldade para engravidar. Entre elas, a avaliação se as trompas estão abertas ou pérvias ou não, uma avaliação do espermograma, se a gente tem um exame dentro da normalidade. E aí, depois, se realmente a gente tiver um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, ou seja, neste momento todos os exames normais, significa que a gente não encontrou uma causa, não significa que não tem uma causa. Aparentemente a gente não identificou nos exames. Aí, pelo tempo de tentativa e pela idade da paciente, já teria indicação sim de fazer uma avaliação de início de tratamento para engravidar. Na última pergunta aqui, a paciente falou sobre a baixa reserva ovariana e perguntou se ainda é possível fazer o tratamento e conseguir engravidar. Essa segunda pergunta ficou pendente, eu queria só completar. Então, uma paciente com baixa reserva ovariana, é possível sim fazer um tratamento, é possível sim engravidar, não significa que é 100% de chance. Nenhuma paciente, mesmo fazendo fertilização in vitro, tem 100% de chance. A gente sabe que essa taxa de gravidez, ela é muito dependente da idade da mulher, porque a idade da mulher, como falou a doutora Érica, vai refletir também a qualidade dos nossos óvulos. Então, por causa da questão da idade e da baixa reserva, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade, mas é possível sim essa paciente engravidar. Por último aqui, uma das perguntas que a gente recebeu antes de iniciarmos, é o seguinte: a minha menstruação dura 2 dias com pouquíssimo fluxo e endométrio fino. Pode ser um indício, um indício de insuficiência ovariana? Aí eu vou passar para a doutora Érica, ela vai nos falar um pouquinho sobre isso também. Não, o endométrio, na verdade, ele não tem uma correlação com reserva ovariana. A menstruação, o que está saindo na menstruação, esse fluxo menstrual, ele tem relação com a proliferação endometrial. Então depende do uso de medicamento, se tem alguma lesão endometrial, se dentro do endométrio a gente tem pólipo, se tem sinéquia, de procedimento anterior, mas ele não é um indício de falência ovariana. Então, na dúvida, a gente tem que sentar com a paciente no consultório, pegar todos os exames, investigar direitinho, para daí poder avaliar, tá? Aí, gente, eu queria lembrar o seguinte, a gente está falando de insuficiência ovariana, quer dizer, a paciente com insuficiência ovariana é aquela paciente onde a reserva ovariana dela se esgotou. Quer dizer, não adianta eu tentar fazer um tratamento de fertilização in vitro com óvulo próprio, não adianta eu forçar esse ovário com indutor de ovulação, porque eu não vou conseguir criar óvulo, né? A gente tem que usar a reserva dessa paciente. Em algum momento ela pode conseguir ter óvulo, ela pode conseguir engravidar igual a gente falou, mas ela não é uma paciente candidata a tentar indução. Tem muito casal, igual a Laura já falou antes, tem muito casal que chega aqui e fala: doutor, eu queria tentar com meu óvulo. Eu gosto muito de sentar no consultório, explicar direitinho, porque não é um caminho fácil. Fazer tratamento de reprodução é um caminho difícil, ele é frustrante, principalmente quando eu sei que as minhas chances são pequenas. Então isso tudo tem que ser discutido no consultório, discutido com o casal, para a gente ver o que é mais importante para o casal naquele momento. Diferente da paciente que chega aqui e fala: olha, doutora Érica, eu tenho um diagnóstico, igual a outra pergunta, de um antimileriano baixo, de um ciclo que de vez em quando está irregular,
Eu fiz uma dosagem de FSH que veio 23, quer dizer, ela tá alta, e num outro mês eu tive uma dosagem que veio de 7. Esse FSH, ele reflete para mim os óvulos que eu tenho disponíveis naquele mês. Quer dizer, uma paciente que não tem um diagnóstico fechado de insuficiência ovariana e que tem esse diagnóstico de baixa reserva, quer dizer, ela tem menos óvulos do que outras pacientes da mesma idade que ela. Então, comparativamente a outra paciente da mesma idade, ela vai ter menos óvulo, mas ela tem algum óvulo ainda que eu posso trabalhar nesse ovário e posso tentar recrutar. Também não é uma coisa fácil fazer a indução de paciente com baixa reserva, porque ela vai ter uma quantidade de óvulo menor e esse óvulo tem que virar embrião, o embrião tem que implantar dentro do útero. Então, a gente vai ter um caminho longo para seguir, mas aí já seria possível de fazer, porque não é a paciente com insuficiência ovariana fechado o diagnóstico. Então, sempre discutir cada caso, a gente tem que avaliar paciente a paciente para saber se naquele momento eu estou fazendo o que é melhor para a paciente e para o casal. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta, eu vou passar para a doutora Laura para ela ler a pergunta e tentar responder. A pergunta que a gente recebeu aqui também é uma paciente com 38 anos, com um antimileriano de 0,12, que já fez um tratamento que não obteve sucesso e que tem uma alteração também no espermograma. E a pergunta é se tem chance. Então eu acho que é um pouco a mesma resposta que a gente já tem falado sobre a baixa resposta, sobre a baixa reserva ovariana. É uma paciente que já fez um tratamento e é muito importante a gente saber como que foi essa resposta ao tratamento, se teve realmente uma chance de obter óvulo, se esse óvulo ele teve um embrião de boa qualidade, e aí embriões de boa qualidade têm sim maior chance de implantação. Então isso depende muito de caso a caso. Agora, tem chance de continuar tentando, de continuar fazendo outros tratamentos? Sim, mas é muito importante também a gente saber que a gente tem algumas limitações no tratamento. Então, por exemplo, uma paciente com 38 anos, a gente sabe que a chance de engravidar é menor, mas não significa que essa paciente não vai engravidar. Então, também não significa que um tratamento, ou seja, uma fertilização in vitro sem ter tido sucesso, não significa que a próxima ela não vai ter sucesso. Só pela idade, a gente já sabe que a chance de engravidar em uma fertilização in vitro é por volta de 40%, mas não significa que se não houve essa gravidez na primeira tentativa, que na próxima também vai ser ausente, vai ser negativo, né, o resultado. Então, vale a pena sim a gente tentar novamente, vale a pena avaliar todos os critérios desse primeiro tratamento e qual que vai ser uma outra abordagem, se tem o que fazer, como melhorar, se a gente tem como resgatar melhor essa função ovariana. Então, isso tudo a gente consegue fazer avaliações de um primeiro tratamento para a gente poder rever qual que vai ser a próxima abordagem. Vamos ter mais umas perguntas aqui, a doutora Érica vai responder para a gente. A pergunta que eu recebi agora, gente, é a seguinte: poucos óvulos numa FIV 9 pode ser indicativo de baixa reserva? A primeira coisa o diagnóstico de baixa reserva, ele tem uns critérios específicos e normalmente a gente considera a obtenção de menos de 3, 4 óvulos numa FIV que é a paciente com baixa reserva. Eu sempre falo com as pacientes no consultório que em torno de 8 óvulos maduros é o que a gente considera um bom ciclo para fazer uma tentativa de fertilização in vitro. É lógico que a gente sempre vai olhar a idade da paciente, porque a paciente mais nova, ela normalmente tem uma reserva maior. Tem que olhar o sêmen, porque aí, dependendo do espermograma, a gente vai ter uma taxa de fertilização, e aí eu vou ter um número de embriões. Mas a gente tem uma perda numa fertilização in vitro no laboratório, que é normal na espécie humana, quer dizer, eu vou ter 9 óvulos, nem todos vão fertilizar, nem todos vão virar embrião e nem todos vão ser bons embriões para ser transferido dentro do útero. Então a gente tem que olhar todo o ciclo para saber se ele está todo direitinho, todo dentro do padrão. Mas 9 óvulos numa FIV, de uma forma global, é uma resposta normal.
Quando a gente classifica resposta e reserva, a gente tem as pacientes que são hiporrespondedoras, que são as baixa reserva. Eu tenho as pacientes hiperrespondedoras, que são as que têm reserva grande. A gente tem sim paciente que faz indução e que colhe 20, 25 óvulos numa tentativa, mas essas são as hiperrespondedoras. Então, 9 óvulos numa FIV está dentro do habitual. O diagnóstico que a gente usa como critério para baixa reserva é paciente que tem relato de tentativa anterior com menos de 3, 4 óvulos captados e que tem a contagem de folículo antral menor que 5, 7 folículos antrais. Tá? Então, não, 9 óvulos numa FIV é um número bom. Eu vou passar de novo para a doutora Laura, ela tem mais uma pergunta. Na verdade, eu queria só completar aqui, que eu vi que a Juvenci fez uma pergunta e eu respondi, ela me deu um feedback aqui já. Realmente, a gente teve uma resposta menor do que o esperado, né, com relação à qualidade embrionária, mas eu acho que nem todos, nós sabemos que nem todos os ciclos eles vão ser iguais, então é muito importante fazer novamente. Não significa que um ciclo que teve uma reserva, ou melhor, uma quantidade de óvulos pequena, ou que teve uma qualidade embrionária não tão boa, não significa que o próximo vai ser igual. Então pode ser que a gente consiga um outro ciclo na mesma paciente, e esse ciclo tem uma melhor quantidade ou uma melhor qualidade de óvulos e melhor qualidade de embrião. E aí sim a gente vai ter uma maior chance de gravidez, sim. Então eu acho que vale a pena tentar e vale a pena continuar pensando positivamente de que a gente pode ter um resultado positivo, sim. Sobre a insuficiência ovariana, a gente tem falado muito sobre a ovodoação como tratamento. É muito importante a gente colocar os pontos da ovodoação para paciente. A gente já teve uma outra live da própria clínica falando sobre ovodoação, como que é feita a ovodoação hoje no Brasil, quais que são esses critérios de escolha. E é importante a paciente saber que ela vai ter um acompanhamento, psicológico durante esse tratamento, durante o processo de aceitação também de que a gente teve essa mudança com relação à perspectiva, né? Igual a doutora Érica já falou, todos os pacientes que chegam pra gente, elas não têm como primeira opção fazer um tratamento com óvulo doado, mas a gente tem que saber que é uma opção de tratamento e que é uma opção de tratamento bem sucedida, é uma opção de tratamento em que a paciente vai ter o bebê, e esse bebê ele vai ser afetivamente criado da mesma forma, a gestação ela vai transcorrer da mesma forma, a paciente vai poder amamentar. Então isso tudo é importante para a paciente também, que não necessariamente a gente pense só na questão genética ou de DNA desse óvulo que foi doado. Antigamente a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade sobre a questão da ovodoação aqui no Brasil, por ser altruística e pela resolução que a gente tem, que é do Conselho Federal de Medicina, ter alguns critérios um pouquinho mais rígidos, a gente tinha uma dificuldade em conseguir essas doadoras de óvulos. Então demorava-se muito para a paciente conseguir ter uma outra paciente sincronizada, semelhante a ela, que pudesse receber esses óvulos. Mas atualmente a gente tem visto que tem diminuído esse tempo. Existe banco de óvulos hoje no Brasil, existe banco de óvulos fora do Brasil, esses óvulos podem ser importados. Então, hoje em dia é um tempo muito menor para poder conseguir fazer esse tratamento. As pacientes que chegam para a gente inicialmente, já com o diagnóstico de insuficiência ovariana, a gente tem que abordar qual que é o cuidado que nós vamos ter com essa paciente, não só com relação à fertilidade, mas a gente tem que abordar também a possibilidade de gravidez e a possibilidade de gravidez utilizando o óvulo doado. Inicialmente, a gente precisa sim de ter esse acompanhamento que eu falei inicialmente psicológico, a gente tem que entender as limitações da paciente,
tem que colocar para a paciente que a escolha é dela, que ela é o processo, ela é a pessoa ativa, né, no processo todo. E a Érica fala muito assim, eu falo com a paciente, a gente tem que colocar isso para a paciente mesmo, as opções de tratamento são essas. Se a gente optar por não fazer o tratamento com óvulo doado, a gente tem uma outra opção? Sim, a gente pode aguardar um tempo. Se a paciente for uma candidata, né, assim, se ela for mais jovem, a ter essa possibilidade de gravidez espontânea, sim, a gente tem que ponderar isso também. Outras pacientes vão chegar um pouco mais, com mais facilidade de aceitar o processo de ovodoação ou até mesmo de aceitar o processo de adoção. Então a gente tem que limitar, a gente tem que aceitar e trabalhar muito com o limite de cada paciente. E aí, juntamente com essa questão de indicação de tratamento, a gente colocar para o paciente quais são as taxas, né, de gravidez de um tratamento e do outro, para que ela possa realmente aceitar e escolher qual que é o momento melhor para ela e qual que é o melhor tratamento. A doutora Érica vai responder mais uma pergunta aqui. Na verdade, eu queria complementar uma coisa que a doutora Laura falou. A história da ovodoação, ela é um tratamento que existe, que é fácil, que está aí para ser feito, com bons resultados e que melhorou muito no Brasil. Era muito difícil antes a gente conseguir óvulo, hoje está um pouco melhor. E que realmente para a gente ele é um tratamento importante. A paciente que faz, por exemplo, uma quimioterapia, que tem um câncer, não é uma coisa do desejo dela. E ela pode perder o ovário dela. Então, assim, pra gente é muito importante que esse tratamento exista e que a gente consiga ter óvulo para poder ajudar essa paciente. A gente está aqui falando sobre insuficiência ovariana, quer dizer, a paciente que já teve o diagnóstico, mas pra gente é muito importante de falar de antes também. Né? Assim, a paciente que ainda não teve esse diagnóstico, mas o que a gente pode fazer para ajudar, para não esperar acontecer. Então, por exemplo, hoje, igual a Laura falou, a gente está deixando para engravidar mais tarde. Então, a gente tem paciente que tem diagnóstico de tumor de mama nesse meio do caminho. A gente tem paciente jovem com leucemia, com linfoma, que vai receber quimioterapia. A gente sabe que esses quimioterápicos têm uma chance muito grande de levar à insuficiência ovariana. O que nós que estamos na área da reprodução podemos fazer, por exemplo, por uma menina de 17, 18 anos que está com um diagnóstico de leucemia ou de linfoma e que vai ter que tratar e que vai ter que entrar numa quimioterapia, é a gente tentar fazer algo por ela antes. Então, também para as pacientes que não têm um diagnóstico, a gente tem às vezes, hoje, o congelamento de óvulo, tem a técnica da criopreservação de tecido ovariano para a gente tentar, mas lembrar a todas as pacientes que tiverem um diagnóstico de tumor de mama, de outros tipos de tumores, que elas têm também uma forma de tentar evitar essa falência completa do tratamento. Às vezes uma paciente que vai ter um diagnóstico de um tumor ovariano e que vai tirar o ovário, que não tem outra opção, então por que a gente não congela esse fragmento ovariano para ver se no futuro eu não vou conseguir fazer esse ovário funcionar e recrutar esses folículos? Então serve o nosso tratamento para paciente que tem o diagnóstico e já está perseguindo esse sonho de engravidar, como para as pacientes jovens que num momento muito difícil vão ter um diagnóstico de uma doença que tem que ser tratada, né, um tumor maligno que a gente não pode deixar de tratar e que vai impactar na gravidez futura. Então, na hora que tiver um diagnóstico desse, vir, procurar um médico, sentar, conversar e tentar entender quais são as opções que a gente tem. Tem mais uma pergunta? A Laura vai ler ela pra gente e a gente vai tentar responder aqui. 39 anos, então uma paciente que está relatando pra gente que aos 39 anos fez uma dosagem de FSH que primeiramente deu 27, depois ele passou para 15 e depois outra dosagem de 28. Um antimileriano de 0,1 e apenas 5 folículos antrais com uma contagem, né, provavelmente no ultrassom. E a pergunta é, qual é a possibilidade da FIV dar certo? Vale a pena tentar? Vou deixar a doutora Érica responder e aí a gente vai completando aqui aos poucos. Então, é o que a gente já falou antes, quer dizer, uma paciente que tem dosagem de FSH elevado em 2 ocasiões, tem um antimileriano mais baixo, abaixo de 0,5,
e tem 5 folículos antrais, ela é uma paciente que se enquadra na baixa reserva. Então, ela realmente vai ter uma resposta menor. Se vale a pena tentar ou não, isso é uma coisa que a gente tem que discutir individualmente com cada paciente. Não é fácil a indução de uma paciente de baixa reserva. A gente tenta a indução às vezes num mês e não responde, a gente tem o ciclo cancelado e aí tem que tentar no outro mês. Eu converso muito com as meninas no consultório, assim, a gente imagina essa reserva ovariana como um pote de óvulo. Na verdade, ele não é um pote, eles são prateleiras e eu não posso mexer na prateleira de baixo sem usar a de cima. Então, essa variação do FSH que você está colocando na sua pergunta, que uma hora vem 25, outra hora vem 15, não é isso, Laura? Depois 15, depois 28, ele está refletindo a sua prateleira do mês. Então, na hora que o FSH é muito alto, eu tenho naquele mês uma qualidade pior de óvulo, um número pior de folículos antrais e uma chance menor de resposta. Talvez nesse mês que o FSH esteja alto não seja um mês bom para tentar uma indução de ovulação. No mês que você tem um FSH mais baixo, quer dizer que talvez o meu pool oocitário disponível esteja melhor. E se a paciente quiser tentar, talvez seja o melhor momento para ela tentar. O que eu explico para a paciente? Eu não sei quantos óvulos vão vir. A gente tenta, vai ver quantos folículos vão crescer. Dentro desses folículos eu vou ver quantos óvulos vão vir. E aí a gente vai tentar fazer a fertilização. Pode ser que uma paciente assim, com os hormônios já mais aumentados, ela não tenha uma boa fertilização, ela não tenha mais um embrião de boa qualidade para transferir, e aí a próxima etapa vai ser a ovo-doação. Mas se o casal quiser tentar, ele pode, sabendo de todas as limitações e das angústias que às vezes vão estar implicadas nesse tratamento, mas muitas vezes eu só consigo falar da qualidade do óvulo, se ele vai fertilizar, se for tentado. Se não for tentado, a gente não consegue. Vou ver se Laura tem mais alguma coisa que ela queira complementar antes de terminar com essa pergunta. Na verdade, eu quero só complementar, assim, a pergunta é difícil pra gente, né? Vale a pena tentar? É difícil a gente dar essa resposta com tanta certeza. Eu coloquei aqui inicialmente que eu sempre divido isso com a paciente. A Érica posicionou aqui nessa resposta sobre não é uma indução fácil, não é uma fertilização in vitro em que a gente tem certeza, né, que vai ter uma resposta, que vai ter óvulo, que vai ter embrião. Então, na verdade, assim, nenhuma fertilização in vitro a gente tem essa certeza, mas algumas a gente tem mais certeza do que outras. Nesse caso, a gente já sabe que a resposta ela é menor do que a gente gostaria mesmo, só pela questão da idade. Então, Josi, eu acho que vale a pena você colocar isso junto com o seu médico. Se é uma coisa que você tem vontade, vale a pena fazer. Porque se você está aos 39 anos com essa dificuldade, daí você deixa para daqui um ano, pode acontecer de realmente a gente não ter mais esses 5 folículos antrais, a gente realmente não ter essa variação do FSH, e aí sim a gente pode ter um FSH sempre elevado. Então, esse pode ser o seu melhor momento, sim. Mas é importante você saber que é uma possibilidade de um início de tratamento, que o ciclo pode ser cancelado, que a gente pode ter algumas frustrações, mas ao mesmo tempo também é um momento que você pode falar assim, eu fiz o que eu podia ter feito naquele momento, o diagnóstico que eu tive foi naquele momento, e naquele momento eu fiz o que eu poderia ter tentado, o tratamento que eu poderia ter tentado. E aí sim partir para um segundo momento ou uma segunda opção de tratamento com a sensação de que você fez o que você podia naquele momento. Claro que se a frustração ela for muito difícil, né, para poder lidar, talvez não seja a melhor opção a gente tentar a fertilização in vitro com óvulos próprios. Aí sim vale a pena a gente pensar num tratamento com uma chance melhor de engravidar, que aí seria utilizar óvulos doados. Mas isso vai realmente de cada paciente e de cada questão do momento ou de cada interação, né, do médico com o paciente também e a habilidade de tratamento também. A gente tem colocado muito, visto nas perguntas muito aqui, sobre a dosagem do antimileriano. A questão do antimileriano é muito importante, só para frisar,
que a gente não é critério diagnóstico de insuficiência ovariana precoce a dosagem do antimileriano. A dosagem do antimileriano, ela reflete o que a Érica falou várias vezes, que a gente tem um número menor de óvulos e, consequentemente, ou seja, que o nosso pote está mais vazio e, consequentemente, que a gente tem uma reserva ovariana menor, principalmente pensando na questão da idade. Então, o antimileriano, ele vai me dar esse dado. E é muito importante também para as pacientes que ainda não estão tentando engravidar, ou seja, para as pacientes que não têm diagnóstico de infertilidade, quando fazem um antimileriano e esse antimileriano está um pouco mais reduzido, mais próximo do valor de referência baixo, que o antimileriano ele não é preditor de gravidez. Nem o antimileriano, nem a contagem de folículos antrais. Eles predizem qual que vai ser a resposta de uma paciente à estimulação ovariana. Então, se eu tenho um antimileriano mais baixo, eu posso engravidar espontaneamente? Pode. Não significa que essa paciente ela é infértil, não significa que essa paciente vai ter insuficiência ovariana precoce. Significa que a gente deve orientar a paciente. Então, se eu já estou aos 30 anos com uma diminuição de reserva ovariana, é possível que essa reserva ovariana ela diminua antes dos 40 e aí eu tenho uma insuficiência ovariana precoce? É possível, mas eu não tenho como identificar quais são as pacientes que vão evoluir com insuficiência ovariana antes dos 40 anos. Posso ter uma paciente com antimileriano baixo aos 30 anos e que vai ter uma menopausa no período adequado, ou seja, na idade adequada. Isso também é possível. Então, o antimileriano, ele serve para nos nortear, para que as pacientes elas sejam aconselhadas. Mas ele não é um exame nem preditivo de gravidez espontânea, não é um exame que entra no critério de insuficiência ovariana precoce e não é um exame que prediz tempo de fertilidade, tá? Então, um antimileriano normal hoje não significa que daqui 5 anos eu continuo com a reserva ovariana normal. Então, não tem também como predizer tempo de que a reserva ovariana está normal hoje e quanto tempo ela ainda vai continuar. A gente ainda não tem exames que conseguem nos dar esses dados. Acho que chegou mais uma pergunta aqui, eu vou passar para a doutora Érica, que ela está com a pergunta em mãos. Eu vou só complementar o que Laura estava falando sobre o antimileriano e essa história da baixa reserva e da gente não ter tempo. Uma das coisas mais importantes que a paciente tem que ter em mente é a idade. A idade da paciente fala para mim da qualidade do óvulo dela e isso impacta diretamente na minha chance de engravidar no futuro. Então, se eu tenho uma paciente com baixa reserva, que vai ter poucos óvulos na minha fertilização in vitro, mas que ela tem 32 anos, a chance de sucesso dela é maior do que uma paciente com essa mesma reserva que tem 38 anos. A gente tem que lembrar que cada vez que eu coloco o embrião dentro do útero, eu estou colocando um embrião de uma qualidade que corresponde a um óvulo da idade da paciente. Então, eu tenho algumas pacientes que já tinham diagnóstico de baixa reserva lá atrás, fizeram fertilização in vitro comigo, há 4 anos atrás, engravidaram e aí durante a coleta na fertilização in vitro, por exemplo, nós colhemos 4, 5 óvulos, uma reserva mais baixa, tiveram 2 embriões e essas pacientes engravidaram de um filho. Ou seja, elas já tinham baixa reserva lá atrás, não congelaram o óvulo e vieram 3 anos, 4 anos depois para uma nova fertilização, porque elas eram jovens na época da primeira. Muitas vezes a gente vê a paciente com a mesma resposta. 3 anos depois a gente faz indução, ela tem os mesmos 4 óvulos, os mesmos 2 embriões, qual que é a diferença? Quando ela tinha 32 anos, a chance dela engravidar era uma, agora 3 anos depois, quando ela tem 35 é outra, e se ela tentar com 38 vai ser outra. Então, quanto mais velha a minha paciente fica, maior a importância dessa reserva ovariana. Porque quando ela tinha só 4 óvulos e era jovem, às vezes era mais fácil de engravidar, porque eu vou ter mais embrião de boa qualidade. Então eu posso ter, igual a Laura falou, um antimileriano baixo e que 3, 4 anos depois da minha primeira FIV, o filho já nascido, eu vou tentar de novo e eu vou ter a mesma resposta. Não significa que esse antimileriano baixo me levou à menopausa em 3 anos, né? Isso pode continuar.
E aí, perguntaram aqui se é normal na baixa reserva ter ciclos irregulares e ficar até um mês sem menstruar. Essa pergunta, na verdade, é o que a gente já tinha falado antes, assim, tendo uma baixa reserva, eu posso ter meses melhores ou piores e ter aquele FSH oscilante e às vezes naquele mês que a reserva era pior, que eu não tinha óvulo de qualidade boa, eu não vou menstruar. Então, um dos indícios, às vezes, de que eu tô tendo uma falência ovariana podem ser esses ciclos mais longos, essa dificuldade maior de engravidar. Então, sim, é possível na baixa reserva, de vez em quando eu ter um ciclo menstrual irregular. Vou passar para a Laura de novo para mais uma pergunta. Essa questão da irregularidade menstrual, eu vou até emendar aqui uma outra pergunta que foi feita. A irregularidade menstrual, ela é caracterizada como um ciclo que pode ser mais do que 30 dias, ou um ciclo que pode ser com 15 dias. Então, não significa que a paciente não está menstruando. Ela pode ter ciclos irregulares, mas significa que tem algum fator que está alterando esse funcionamento ovariano, ou seja, pode ser sim que ela não está ovulando todos os meses. Agora, é diferente quando a paciente fica sem menstruar. Então, para o diagnóstico de insuficiência ovariana, a gente tem que ter ausência de menstruação por pelo menos 4 meses, ou que seria 6 ciclos da paciente. E um outro critério para a gente identificar que a paciente realmente está com insuficiência ovariana é uma outra pergunta que foi feita aqui. A partir de quantas dosagens de FSH elevado pode fechar o diagnóstico de insuficiência ovariana? Então, eu preciso de pelo menos 2 dosagens e com diferença de pelo menos 30 dias. Significa que eu dosei o FSH em um ciclo e aí eu esperei como se fosse um outro ciclo da paciente e fiz uma outra dosagem. E aí, pelo menos 2 medidas acima de 25 já entra em um dos critérios para a gente identificar a insuficiência ovariana, mas não é o único critério a dosagem de FSH. Então, a gente tem que ter os outros critérios. A dosagem do FSH, as pacientes têm que ser mais novas, né, do que 40 anos, e ela tem que estar sem menstruar. Então, ela tem que estar um período em amenorreia, que é isso que a gente chama. A paciente fez uma outra pergunta aqui que é importante a gente falar também. Ela fez uma fertilização in vitro com óvulos doados e já tem 40 anos. Qual que é a taxa de sucesso? Então, hoje em dia, a doação de óvulos ela é feita só com pacientes com menos de 35 anos. Então, a taxa de gravidez para as pacientes que vão fazer tratamento com ovo doação independe da idade da paciente que vai receber esse óvulo. A taxa de gravidez ela é dependente da idade do óvulo, ou seja, é dependente da idade da doadora daquele óvulo. Como as pacientes são menores, ou seja, mais novas do que 35 anos, a taxa de gravidez é em torno de 50% a 60%, independente da idade da mulher que vai gerar a gravidez. Então, se a paciente tem 40 anos, a que vai receber o óvulo, ou se ela tem 45, 48, a taxa de gravidez é a mesma. Eu acho que a Érica vai falar um pouquinho também, vou passar aqui. Na verdade, isso que a Laura falou, a gente tem que colocar, importante dizer o seguinte, no Brasil, a gente pode fazer tratamento de reprodução assistida até 50 anos de idade. Então, toda paciente pode fazer uma fertilização in vitro com óvulo doado até os 50 anos. Mas sempre a gente vai estar usando o óvulo, a doadora de óvulo tem que ter até 35 anos e a chance de sucesso do meu tratamento de ovo doação, ele é relacionado à idade do óvulo. Por isso que essa taxa que a Laura falou, a gente tem uma taxa boa por causa da idade, tá? A gente tinha recebido antes uma pergunta que a paciente perguntou se podia ter gêmeos. O gemelar na fertilização in vitro é pelo número de embriões que a gente transfere. Então, se eu transfiro 2 embriões, eu tenho chance de 2 meninos, ou 1, né? Então, assim, a partir do momento que eu transfiro 2 embriões, que é o que habitualmente é feito, é o limite na ovo doação, eu vou ter 2 ou 1 ou nenhum.
A gente está com o tempo mais ou menos contado, tem outras perguntas, e aí aproveitando essas perguntas, nós vamos ficar disponível, então eu quero reforçar com vocês que a gente está aqui para atender se precisar. Eu queria que ficasse a mensagem para a insuficiência ovariana, é o seguinte: ovo doação é possível e não é um tratamento difícil de ser feito, ele tem que ser trabalhado, mas a gente vê muita família e muito casal satisfeito com o tratamento de ovo doação. Então ele é uma coisa possível que resolve com boas taxas de sucesso. A segunda mensagem é para as pacientes que estão pensando se querem engravidar, que estão com baixa reserva, mas que já têm um parceiro ou que já são casadas. Não demorem. O ovário da gente não tem previsibilidade. A gente não consegue saber quando que vai acontecer uma insuficiência ovariana. Então, se a vida estiver mais ou menos organizada, porque organizada completamente ela nunca está, é hora de engravidar, não esperem. E se na família tiver alguém com insuficiência ovariana precoce, que entrou em falência antes, lembrem que tem uma questão familiar. Então, sempre procure orientação. Se não tiver parceiro, pensar num congelamento de óvulo. É sempre importante não demorar. Eu queria aproveitar também para agradecer. Eu e Laura estamos vendo todas as nossas pacientes que estão nos assistindo e agradecendo e mandando um abraço. A gente fica super feliz de poder ajudar e de ver vocês. A gente acompanha todas as minhas pacientes pelo Instagram. Vocês continuem botando as fotos dos meninos que nós adoramos. Eu adoro ver meus meninos espalhados pelo mundo. E a Procriar está atendendo não só presencialmente, nós estamos tentando voltar com todas as medidas de segurança, mas a gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil com a história da Covid-19, então nós estamos prestando teleatendimento. Então o agendamento pode ser feito presencial ou por Skype, por WhatsApp, nós estamos à disposição. Queríamos agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Vou passar para a Laura só rapidinho para ela dar um tchau e boa noite para todo mundo. Eu acho que a Érica colocou muito bem, finalizou tudo que a gente falou aqui durante esse período. Essa noite ela realmente é muito importante, porque as pacientes elas não necessariamente elas precisam de levar a nossa ideia sobre o tratamento como se fosse uma coisa nossa, o médico que está prescrevendo. É importantíssimo a paciente saber que ela vai ter um acompanhamento multiprofissional, ela precisa sim, às vezes, de um outro tipo de acompanhamento por causa do diagnóstico da insuficiência ovariana. A gente precisa de cuidar dessa paciente, porque muitas vezes ela tem sintomas e não é só a questão da gravidez, então a gente precisa de ter um cuidado para poder colocar essa paciente dentro de todos os fatores de risco que essa insuficiência ovariana pode levar. Tem também outras alterações que são relacionadas com a parte cardiovascular e a gente precisa de pensar nisso também. Então a paciente ela vai ser cuidada, ela vai ser olhada e a gente também vai pensar na questão do tratamento para a gravidez. Gostaria de agradecer sim a todo mundo que ficou aqui com a gente, que gastou um tempinho aí para poder nos ouvir e colocar essas perguntas, levantar as perguntas que enriqueceram muito a nossa discussão. Diante delas que a gente vê o que os pacientes estão pensando, ou o que os pacientes estão passando também, né? Porque o tratamento de pacientes com insuficiência ovariana, com baixa reserva, ele é um tratamento que demanda, além do cuidado, né, demanda um tempo da paciente para ela poder passar por essas etapas, para ela poder aceitar bem tudo que está acontecendo, até a gente conseguir realmente ter uma coisa eficaz, que é a gravidez e é o bebê depois de nascido. E como a Érica falou, realmente a gente adora ver que esses tratamentos estão sendo bem sucedidos, que a gente tem pacientes com bebês, né, após o tratamento, tanto de fertilização in vitro com óvulo próprio, quanto por ovo doação, e que essa maternidade, ela se completa. Então, na verdade, a gente não necessariamente faz ovo doação e é diferente. É uma maternidade como qualquer outra. Estamos aqui, e a Érica já disse, com relação à telemedicina e ao atendimento presencial. O momento é difícil, mas a gente continua com todo cuidado e com todo carinho, esperando vocês a qualquer momento e para discutir sobre os tratamentos possíveis. Boa noite a todos, muito obrigada.